A hora. E abençoa mesmo, viu? É assim, Jesus quando toca no coração do homem, toca. Estou feliz em rever esse varão, um amigão nosso ali de Vila Canaã. Esse homem de Deus, todas as vezes que esteve aqui também nos abraçou, muito carinho e respeito. Irmão Jonathan, que foi essa ponte, proporcionando o nosso retorno. E você, estou feliz em te reencontrar, viu? A gente não vai falar o nome de todo mundo, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas o desejo de Deus é que você seja abençoado. O meu desejo é que eu seja a boca de Deus para você. Amém? Somente a parte A do verso 46. Somente a parte A. Todos encontraram? Amém. Podemos ler, irmãos? Amém. Assim está escrito: e a mão do Senhor estava sobre Elias. Eu vou repetir para você reiterar esse versículo e ele não sair mais da sua memória. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Coloque a sua Bíblia sobre o banco, por favor. Pega aí na mão da pessoa que está do seu lado. Feche esse corredor aqui para mim. É bom que você tenha a oportunidade de dar a paz do Senhor para esse irmão. Peça aí. Glória a Deus, aleluia, papai. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí. Glória a Deus, aleluia. Vento que sopra nos quatro cantos. Meu Deus, aleluia. Meu Deus. Vento que soprou naquele vale cheio de ossos. Vento que soprou sobre aqueles homens no dia de Pentecostes. Sopra sobre Palmital nessa hora. Sopra sobre cada irmão nesse momento. Sopra sobre cada irmã nesse momento. Começa a renovar pessoas aqui agora. Começa a visitar pessoas aqui agora. Começa a descer sobre pessoas aqui de uma forma poderosa. Espírito de Deus, que tens toda a liberdade para fazer o que o Senhor quiser aqui. Mas desce sobre essa casa, Espírito de Deus. Renova na área das línguas estranhas agora, visões agora. Faça uma visitação sobrenatural sobre o teu povo. Faça o teu povo sentir a tua presença um pouco mais. Comece a levar o teu povo a um nível maior da tua presença. Usa o pregador nessa hora. O pregador é só um ser humano falível, limitado. Mas tu é grande, tu é inacessível, tu é poderoso. Usa o pregador, Espírito Santo. Faça da boca do pregador a tua boca. E visita o teu povo com muito poder. Em nome de Jesus. Toma seu assento dando um glória aí para Jesus. A Bíblia é uma escrita diferenciada. Não porque ela vem resistindo às inúmeras oposições ou perseguições nesses últimos séculos. Pois o inimigo das nossas almas, ele sempre tentou distorcer as verdades aqui impressas, fazendo com que eu e você passemos a crer que são mentiras. Só que a Bíblia é uma escrita
diferenciada. Porque nesses últimos séculos, mesmo atravessando tudo que ela atravessou, ou mesmo enfrentando tudo aquilo que ela enfrentou, ela conseguiu mudar localidades, ela conseguiu mudar cidades e também conseguiu mudar nações. Glória a Deus. E um dia desse eu estava no pátio de uma igreja onde fui pregar num congresso de jovens. E no final daquele culto, um moço me abordou, perguntando para mim assim: irmão Alan, qual é o maior segredo da Bíblia? E eu me calei com a Mônica em alguns minutos, e o Espírito Santo colocou algumas palavras interessantes nos meus lábios. O Espírito Santo me fez dizer para aquele moço que o maior segredo da Bíblia é que ela é a única escrita que não serve para ser lida. Glória a Deus. Ele arregalou um olho para mim, como alguns arregalaram nessa noite, pensando assim: esse gordo está falando uma heresia. Eu pude visualizar nos olhos daquele moço um questionamento muito grande: será que esse gordo está falando a verdade? E eu disse para ele: meu filho, 70% daquilo que o homem lê diariamente, ele não consegue gravar. Tem pessoas aqui nessa noite que já leram a Bíblia mais de 10 vezes. Mas se alguém chegar para essa pessoa e falar assim: diga para mim o que está escrito em todo o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, a pessoa não vai responder tudo. A pessoa só vai responder o verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Se você passar durante toda uma semana na Avenida Brasil, lendo os outdoors impressos na beira daquela rodovia, senhoras e senhores, prestando atenção em mim, por favor. Se depois de toda uma semana alguém te abordar te perguntando aquilo que você leu nos outdoors, você não vai saber responder. Porque a sua mente não possui capacidade para guardar aquilo que você lê. Por isso a Bíblia é o único livro que não serve para ser lido, mas sim para ser meditado. Deus, quando dialoga com Josué, ele diz assim, ó: medita neste livro da lei de dia e de noite, para que ele não se aparte do teu coração, que tu faças prosperar o teu caminho. Salmo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está começando a entender por que a Bíblia tem que ser meditada, irmão Alan? Porque quando você passa a meditar naquilo que está escrito aqui, as histórias que aqui estão saem das folhas e entram em nós. Quando a gente passa a meditar naquilo que está escrito aqui, aquilo que está escrito aqui sai da folha e vem onde está morto e da vida. Aquilo que está escrito aqui sai da folha e vem onde está tudo fechado e começa a abrir. Aquilo que está escrito aqui sai da folha e vem em nós. E aquilo que parece impossível começa a se tornar possível. A palavra de Deus ainda é viva neste país. A palavra de Deus ainda é eficaz nessa nação. Medita nela, terra. Medita nela, homem de Deus. Medita nela, mulher de Deus. Porque
A Bíblia é uma escrita de histórias. Algumas das histórias que aqui estão se contrastam com as nossas. Algumas das histórias que aqui estão se contrastam com as nossas. Quer ver um exemplo? Quem aqui um dia não teve que enfrentar um Caim durante a caminhada? Quem aqui um dia não pregou uma mensagem que as pessoas não deram a mínima para ela, mas só valorizaram ela depois que o dilúvio das provações desceu e matou alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui nessa noite um dia não foi jogado pelos irmãos dentro de um buraco? E pior, quando tiraram você de lá, te venderam. Está entendendo como as histórias da Bíblia se comparam com algumas? Aleluia. E o texto no qual eu acabei de ler nessa noite com os irmãos tem uma história que se contrasta muito com a história do nosso país, o Brasil. Narra um acontecimento há mais de 4 séculos passados, só que se contrasta com a nossa nação nesse século XXI. Porque a história que nós acabamos de ler narra o momento mais caótico, narra o momento mais crítico enfrentado pela nação de Israel. Uma nação inteira. Eu não estou falando de uma vila, eu não estou falando de uma cidade, eu não estou falando de um estado, eu estou falando de uma nação. Uma nação inteira agora está prostrada diante de uma imagem feita pelas mãos do homem que agora é conhecida como Baal. Qual é o nome da imagem? Baal. Isso porque lá atrás um homem havia transgredido um dos mandamentos do Senhor. Uma nação inteira agora, senhoras e senhores, vivem os reflexos da desobediência de um homem. Um país inteiro agora está prostrado diante de uma imagem feita por mãos humanas por causa de um pecado de um homem. Está entendendo as consequências do pecado? Está entendendo as proporções que podem causar uma transgressão? Uma localidade inteira pode sofrer por causa do pecado de uma pessoa. Uma rua inteira pode sofrer por causa da transgressão de uma pessoa. Uma casa pode sofrer tremendamente por causa da desobediência de uma pessoa que mora lá. E pior, quem transgrediu o mandamento era crente. Quem transgrediu o mandamento foi Acabe. Quem foi que transgrediu o mandamento? Um menino que cresceu com a lei debaixo do braço. O menino que cresceu com a lei aqui. E pior, gostava de ler a lei todos os dias. Só que por um simples momento, ele resolve deixar de dar ouvidos a um mandamento divino, o qual Deus estabeleceu para os israelitas, quando os mesmos se preparavam para entrar em Canaã. Quando Deus diz assim: olha, quando vocês entrarem lá, não se casem com as mulheres de lá, e nem se casem com os homens de lá, mas vivam em um jugo comum. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se prepara. O negócio vai estreitar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Acabe agora ele passa por cima de um mandamento. Só que ele não sabia que lá na frente aquilo geraria uma consequência que prejudicaria uma nação inteira.
noite. Mandamento do Senhor é mandamento do Senhor e não é uma coisa qualquer. Você pode até passar por cima dele hoje, mas amanhã você não vai escapar da consequência. Glória a Deus. Se Deus falou para você, não pisa aqui, não queira pisar para experimentar, porque lá na frente... Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acabe, ele vai se casar com ninguém mais e ninguém menos que a feiticeira do momento. Se não bastasse se casar com uma mulher estranha, presbítero Rafael, ele resolveu se casar com uma feiticeira. Acabe agora vai se casar com uma profetisa pagã, que traz para dentro dos territórios ocupados pelos israelitas um Deus que em língua hebraica quer dizer Senhor com S minúsculo, porque Senhor com S maiúsculo é Adonai, só tem um. Você pode adorá-lo nessa noite, irmão? Você pode exaltar o único que é digno de receber? Jezabel agora traz para dentro dos territórios ocupados pelos israelitas um Deus que em hebraico significa Senhor com letra minúscula, mas o verdadeiro Deus que tem o S maiúsculo e Adonai que está sentado lá em cima, olhou para aquela situação e disse: eu vou dar corda até onde eu quero, só vai até onde eu quero, a situação só vai crescer até onde eu permitir. Sabe por quê? Porque por mais que surtam falsos deuses no nosso meio, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E se você pode exaltar, exalta. Se você pode adorar, adore. Porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Saio terminar. Glória a Deus. Baal agora surge no cenário religioso. Baal agora se apresenta, presbítero Johnny, como o novo Deus de Israel. Está entendendo, irmãos? Existem pecados que são perdoados, só que existem blasfêmias que não serão perdoadas nunca. Foi falado aqui sobre Jó e sobre a mulher de Jó. Para você entender que há pecados que são perdoados, só que há blasfêmias que não são perdoadas, eu vou falar um pouco de Jó. Jó rouba os 10 filhos, ou seja, perde os seus 10 filhos, perde ou não perde? Depois perde todos os seus bens, perde ou não perde? Depois tem o seu corpo acometido por uma enfermidade no qual gera epidermis, ou seja, chagas, vermes. Acontece ou não acontece, irmão? Depois ele vai se assentar em cima de quê? Da cinza. Ele pega um cabo de telha e raspa. Em algum momento desse, Jó abriu a boca para falar alguma coisa contra Deus? Não satisfeito, Satanás usa quem? A mulher. Para tentar levar o homem a blasfemar. Ela chega para ele e diz assim: até quando você vai adorar em meio a essa situação? Amaldiçoa esse Deus, blasfema contra esse Deus. Satanás queria que Jó blasfemasse, porque Satanás sabe que há perdão para pecado, mas não há perdão para blasfêmia. Ei, está entendendo o porquê de algumas provas da tua vida dessa noite? Está entendendo o porquê de algumas provações e privações da tua vida dessa noite? E em meio a tudo isso você continua adorando sem pecar, e pior, muitas foram as intenções de Satanás de fazer você blasfemar, mas quem é adorador perde até 10 filhos, perde os bens, sofre com a enfermidade, senta sobre a cinza, coça o corpo com um cabo de telha, mas não abre a boca para murmurar e blasfemar. Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seja um adorador por excelência. E adore a Deus mais um pouco.
pecar desobedecendo, ele consente na blasfêmia. Ele deixa Baal ser Baal. Eis, eu tenho um recado para todos aqueles que professam a fé em Jesus. Nessa noite, a gente pode até pecar que Deus perdoa, mas se a gente permitir que Baal seja Baal nessa nação, Deus não terá piedade de nós naquele dia. Baal agora surge, não tem ninguém que possa impedir o surgimento dele. Jezabel agora ganha espaço porque ela é esposa do rei. Jezabel começa a ensinar as terríveis doutrinas pagãs, disseminando mentira na mente do povo. E deixa-me te dizer uma grande verdade nessa noite: a mentira, quando ela é falada por muito tempo com liberdade, ela acaba se tornando uma verdade no coração de muita gente. A mentira, quando ela é falada por muito tempo com liberdade, ela acaba se tornando verdade no coração de muita gente. E não demorou muito para todo Israel estar prostrado diante de Baal. 3 vezes por semana o povo se reunia para reverenciar Baal. 3 vezes por semana o povo se reunia para adorar Baal. 3 vezes por semana o povo se reunia para cultuar Baal. E Acabe não fazia nada. Gente, você vai continuar deixando Acabe ser Acabe lá na tua casa? Eita, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Você vai continuar deixar Baal sendo Baal na sua família? Você vai continuar deixando Baal tomar aquilo que é de Deus dentro lá? Você sabe de onde Deus está falando? Glória a Deus! Você pula aqui, fala em línguas aqui, marcha aqui, mas deixa Baal ser Baal lá. Anacel e de que arras. Estou entendendo, Jesus? A gente pula, grita, canta, prega, que é uma beleza. Mas na hora que a gente tem que confrontar Baal, a gente abaixa a cabeça e não fala nada. Irmão. Sabe por quê? Porque a igreja brasileira está mais preocupada com dinheiro no bolso. A igreja brasileira está mais preocupada com que os seus obreiros andem de carro zero no ano. E Baal continua sendo Baal. A igreja brasileira está mais preocupada em casar-se e dar-se em casamento. E Baal continua sendo Baal. A igreja brasileira está mais preocupada em prosperar. A teologia do momento no país é prosperidade. E pecado continua sendo pecado. Deus está olhando para o Brasil. E nesses últimos dias, Deus tem sentido nojo de algumas coisas que tem visto. Deus tem olhado para a nossa nação e tem sentido vergonha de alguns obreiros. Deus tem olhado para o nosso país e tem visto que alguns profetas da nossa geração estão amordaçando a sua boca. Eu sabia que ia ser difícil de arrancar a glória de alguém aqui hoje. Se a gente deixar Baal continuando sendo Baal, vocês vão ver aonde esse Brasil vai parar. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus conta com você. Até quando vai deixar Baal ser Baal? Até quando vai deixar ser Baal? Até quando vai deixar ser Baal?